Opa, falei, o Nerd Aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes. Então, sem enrolação, bora! Queen, tudo começou com o pequeno Zoro encontrando um novo dojo na sua ilha. Ele disse que já tinha derrotado todos os dojos até o momento. E bom, ele chegou no dojo da Queen e desafiou o mais forte de lá, no caso, a Queen. Ele a desafiou e perdeu facilmente, já que a Queen era a mais forte do lugar. Zoro desafiou ela e disse que se perdesse, iria ficar no dojo. Assim, Zoro iniciou sua longa jornada de treinamento. Tudo para poder derrotar a Queen, mas, a Queen treinava 10 vezes a mais do que o Zoro. Em todas as suas lutas, o Zoro foi derrotado. Até chegou o momento em que nasceu o estilo 3 espadas do Zoro. Mas, bom, mesmo tendo treinado duro e aprendido o novo estilo de espada, Kuina derrotou o Zoro 2000 vezes seguidas. Isso pode ser explicado por um simples fator. O Zoro treinava só a força física, enquanto a Kuina treinava e aperfeiçoava completamente seu próprio estilo de luta. A Kuina treinava o estilo Netero, basicamente. Depois de tudo isso, o Zoro meteu o louco e quis fazer uma luta com espadas reais. Zoro acreditava e necessitava vencer nesse último confronto, mas o resultado foi o mesmo. Zoro foi derrotado, totalizando 2001 derrotas. Mas essa vitória da Kuina foi também uma derrota psicológica para a guria, porque o fato é que o corpo dela seria desenvolvido e o corpo do Zoro ficaria ainda mais forte por ser homem. Então todas essas 2001 derrotas seriam esquecidas e superadas no futuro. Isso é um negócio bem complicado, tanto por ambiente que a Kuina cresceu, tanto pelo tempo que a história foi desenvolvida. Seguindo, para Zoro ouvir que ele venceria a Kuina apenas porque ela se tornaria biologicamente mais fraca, entre aspas, foi a maior ofensa de todas! Ele não quis ganhar por uma vantagem física natural. Ele queria superá-la na habilidade. Ele gritou com ela, dizendo que o gênero não importava e que aquela desculpa era covardia total, exigindo que eles prometessem um para o outro que um dos dois se tornaria o melhor espadachim do mundo. Mas, a Kuina foi de base, mas até hoje ela foi a única personagem que derrotou o Zoro 2001 vezes. 2. Mihawk. Tudo aconteceu no restaurante Baratia, famoso no estilo valeria a pena comer lá. O Mihawk estava atrás do Don Kling e o Zoro viu uma oportunidade de ouro para tentar ser o melhor espadachim do mundo. Mas vamos ser realistas, era um ataque kamikaze e o Zoro sabia disso, mas mesmo assim ele queria testar seu nível de poder atual. E a humilhação já começa com o Mihawk usando a sua espada do colar. Nas palavras dele, eu não uso um canhão para caçar um coelho, fecha aspas. Zoro não tenta se segurar, ele já usa seu estilo Santoryu para tentar mandar de base ou derrotar o mais rápido possível o mais forte dos mares. O Zoro tenta de tudo para acertar um único golpe no Mihawk, mas os olhos de Falcão defendeu facilmente todos os golpes pesados do Zoro. Parecia que não tinha uma única brecha de acerto. Então o Zoro decidiu apelar usando seu ataque mais forte, o Onigiri, mas esses poucos segundos de esperança foram destruídos em menos de 2 segundos. Mihawk bloqueou facilmente as 3 espadas do Zoro e logo em seguida Zoro tenta mais um ataque, mas o Mihawk só acerta a faca no coração do Zoro. E mesmo nessa situação, o Zoro não deu um único passo para trás, se recusando a recuar, dizendo que preferia ir para o inferno do que recuar, impressionando o próprio Mihawk, chegando ao ponto do Mihawk dizer que se lembraria do nome de Roronoa Zoro e tira sua lâmina principal das costas, demonstrando seu respeito ao Zoro. Então, num último suspiro de ataque, os dois se chocam e o Zoro tem suas 2 espadas destruídas e é ferido fatalmente no peito. Mesmo assim, o Zoro se recusa a ter uma cicatriz nas costas e diz para o Mihawk cortar ele de frente. Mas o lado bom é que o Mihawk não mandou o Zoro de base, vendo que o Zoro seria alguém poderoso no futuro, de longe a maior humilhação da carreira do Zoro e até criando uma das maiores falácias do Zoro. Ele prometeu nunca mais perder, mas de Skype é pra cima é só ladeira abaixo. 3. Mr. One. Vamos lá, até agora o Zoro enfrentou muitos malucos fortes, o Mihawk, o Arlong, 100 malucos da Baroque Works, Mr. 5 e Mr. 3. Mas com o Mr. One, o bagulho seria diferente. Das Bones comeu a fruta do aço, uma paramécia que torna o corpo do usuário feito de aço, um material que o Zoro não foi capaz de cortar. Então essa luta seria aprender a cortar o aço ou ir de base. Zoro fazia cada golpe ser mais pesado que o outro. De longe parecia que o impacto estava dando resultado, mas quando percebemos, das Bones não sangrou uma única gota. O Zoro tentou de tudo usando Onigiri e Toragari, seus golpes mais fortes no momento, e o desgraçado do Mr. One apenas ficou parado, recebendo os ataques e rindo, chamando as técnicas do Zoro de, entre aspas, brincadeira de criança, fecha aspas.
Mas, ao contrário do Mr. One, Zoro sofria vários golpes, cortando o peito do Zoro, por exemplo. Mas o ápice da humilhação do Zoro foi o Atomic Spurt, onde o Mr. One transformou os dedos em lâminas e atacou em alta velocidade, retalhando o Zoro, destruindo os pilares de pedra atrás dele. O Zoro ficou coberto de sangue. O Zoro, nesse estado, mal conseguia se manter de pé. Houve um ponto na luta em que o Zoro foi jogado contra uma parede e escombros, e o Mr. One simplesmente o ignorou, achando que ele já estava do outro lado da vida ou que não era mais uma ameaça. Ser subestimado e deixado de lado por um inimigo que não conseguia ferir foi o auge da humilhação para o orgulho do espadachim de 3 espadas. O lado bom é que depois do flashback, Zoro compreendeu de como cortar o aço e conseguiu cortar o corpo de aço do Mr. One, mesmo sendo humilhado por vários momentos e quase indo de base, só precisou de um golpe para o Zoro derrotar o Mr. One. Então, nesse caso, é uma humilhação parcial. 4. Enel. Esse é o arco onde tem um dos momentos mais desesperadores para os fãs de One Piece, porque foi uma das poucas vezes em que o Zoro foi derrotado e completamente humilhado. O mais triste disso é que foi que nem o Mihawk, nenhuma chance do Zoro conseguir derrotar o Enel. O principal fator é que o Enel tinha a logia da eletricidade, e que também o Enel tinha um haki da observação, e que ninguém do bando do Chapéu de Palha não tinha o menor conhecimento de haki. Ou seja, dos 7 membros, 6 eram completamente inúteis contra o Enel. Só o Luffy que poderia tocar e derrotar o maluco da eletricidade. O Zoro tentou cortar o Enel várias vezes, mas suas espadas simplesmente passavam pelo corpo de Deus, sem nenhum único dano. Enel nem se dava ao trabalho de desviar dos golpes dos outros, só desviando para fazer graça de vez em quando, mas na maioria das vezes ele só bocejava ou ria dos seus adversários. O Zoro tentou de tudo, mas era completamente inútil. O Zoro é rápido, mas o Enel era o próprio raio. Sempre que o Zoro achava que tinha uma abertura, Enel desaparecia e reaparecia atrás dele. A humilhação aqui foi bem mais tática. Seguinte, o Zoro foi tratado como um boneco. Enel usava seu haki da observação para prever cada movimento do Zoro antes mesmo dele pensar em atacar. O momento mais impactante foi quando o Zoro tentou proteger o Hyper e Nami. O maluco dos raios simplesmente liberou 30 milhões de volts no peito do Zoro. O Zoro até conseguiu aguentar o golpe, mas não aguentou por muito tempo. O Zoro foi derrotado completamente. Depois disso, o Enel simplesmente pisou na cara do Zoro, esmagando-o contra o chão de ouro, além de soltar mais um tiro nele. Zoro foi completamente derrotado e não pôde fazer nada. 5. Kuma em Thriller Bark e Sabaody. Esse vai ser um combo. Depois de toda a luta contra a maioria, o Kuma apareceu em Thriller Bark e já mete uma explosão gigante na área destruída. Basicamente, todos no chão estão nocauteados, só restando o Zoro de pé, sendo o único que poderia derrotar o Kuma, dando um golpe no Kuma. Mas não deu muito efeito, ele estava atrás da cabeça do Luffy, mas o Zoro não ia deixar isso acontecer, então o Kuma propôs uma ideia. O Zoro teria que aguentar toda a dor e cansaço do Luffy, só assim para o Zoro salvar todos, o bando e todos de Thriller Bark. E esse maluco encarou tudo de uma vez, se jogando de cabeça na dor do Luffy, e aqui temos a frase icônica do Zoro: não aconteceu nada! E ele ficou desacordado até o final de Thriller Bark, e a coisa piorou em Sabaody, tendo um almirante para espancar o bando, e o Zoro ainda estava ferido de Thriller Bark. Então ele não conseguiu usar 100% do seu poder total, sendo até feito de capacho pelo almirante, e ainda teve o Kuma, que não quis perder tempo, só precisou de um toque e já mandou o Zoro para a ilha do Mihawk. O Zoro foi mais humilhado pelo Kizaru em Sabaody, mas também foi pelo Kuma, sendo incapaz de até resistir e acertar um único golpe no Kuma. 6. Kaido. Agora a última humilhação até o momento. Seguinte, Kaido e Big Mom lançaram um ataque combinado extremamente poderoso, chamado de Hakai, sorte que não é do Bills. E o Zoro foi o único capaz de ser louco bastante para segurar o Hakai de frente, segurando por apenas alguns segundos. Nesse único segundo, a pressão foi tão absurda que quebrou quase todos os ossos do corpo do Zoro, ficando incapacitado fisicamente. Depois de ser curado por um tempo, Zoro usou tudo o que tinha no momento para usar o seu golpe mais poderoso com seu modo Ashura Haki do Rei, deixando uma cicatriz gigante no Kaido, um feito que só Oden foi capaz de fazer. Mas o Zoro não derrotou e mal fez o Kaido desmaiar, até o Kaido elogiando o esforço do Zoro. Mas logo em seguida derruba o Zoro e Lau com um simples golpe de sua clava. O Zoro usou tudo que tinha e mesmo assim não foi o bastante. Foi uma das coisas mais humilhantes da sua vida, percebendo que ainda não estava no nível de um Yonkou, mas viu que o Luffy ia derrotar o Kaido, e depois de tudo isso precisou ser enfaixado e carregado por Sandy, ver o espadachim mais orgulhoso do bando sendo carregado como um fardo, sem ao menos conseguir segurar suas próprias espadas. É sempre visto como um momento de humilhação extrema. Depois de derrotar o King, Zoro quase foi de base. Esse foi o preço por ter usado tudo que tinha para fazer
fazer a cicatriz no Kaido, e ele estava muito perto de ir jogar no Vasco, ficando um bom tempo esgotado. E aqui só umas menções honrosas. O Bug acertou ele nas costas, o Mr. Tree quase transformou em cera e se ajoelhou pro Mihawk. Esse vídeo foi editado pela Nippon Geek, canal dela na descrição e créditos. Tamo junto e agora 3 curiosidades aleatórias de High School DxD do Mamaco. O Issei é ótimo em história, provavelmente por imaginar os haréns dos heróis do passado. A Boosted Gear na forma de manopla não pesa muito não, mas quando o Issei ativa sua armadura completa, fica descrito o seguinte: a armadura é pesada o suficiente para afundar no solo se o usuário não sustentar o peso com magia. O autor já afirmou em materiais complementares que a Akeno tem os opais uns centímetros a mais dos que os opais da Rias, e elas já brigaram por causa disso. Um grande agradecimento aos membros do canal, Vinir, Igor e Rui. Obrigado aos que continuam me ajudando e obrigado aos que já ajudaram no passado. E até o próximo vídeo aleatório. Falou!